Fala aí, eu sou a Jamile do Responde Aí e hoje nós vamos bater um papo sobre o cálculo de concentrações. Vamos fazer um exercício? Partiu, vamos lá. Bom, o enunciado nos diz o seguinte: a glicose, C6H12O6, constitui aproximadamente 0,10% da massa do sangue humano. Calcule a concentração em, letra A, ppm, partes por milhão, beleza? Letra B, molalidade. E letra C, qual informação adicional você precisaria para determinar a concentração em quantidade de matéria da solução? Bom, esse exercício aqui vamos fazer ele por partes, certo? Vamos começar com a letra A. Vamos lá? Bom, a nossa letra A quer a concentração em partes por milhão. Beleza, a fórmula que nos dá a concentração em partes por milhão é a seguinte, certo? Ó, o ppm do componente vai ser igual à massa do componente na solução dividido pela massa total da solução, vezes 10 a sexta. Ok, mas a gente não tem as massas, nem a massa do componente, nem a massa total. A gente tem o quê? Uma porcentagem em massa. Bom, então a fórmula de porcentagem em massa nos diz o seguinte: a porcentagem em massa do componente é igual à massa do componente na solução dividido pela massa total da solução vezes 100%. Tá, a gente tem até esse lado aqui, mas a gente não tem isso aqui. E esses dois são similares no que eles pedem, né? Massa do componente na solução e massa total. O que isso nos lembra? Isso nos lembra uma velha conhecida chamada fração mássica. Bom, a nossa fração mássica é exatamente a massa do componente na solução dividida pela massa total da solução. Então, a gente pode pegar essa fração mássica e substituir aqui e aqui. Apesar da gente não ter o valor dela, a gente pode rearranjar as equações e igualar de forma que a gente vai ficar com isso aqui no final. O nosso ppm do componente vai ser a porcentagem em massa dele vezes 10 a quarta. Opa, show de bola, porque a porcentagem em massa a gente tem. Lembra lá? É 0,1. Então, na verdade, o nosso ppm do componente vai ser 0,1 vezes 10 a quarta. E a nossa letra A vai ser, então, 1000 partes por milhão. Beleza? Partiu letra B agora. Vamos lá. A letra B, ele pede a molalidade. Vamos relembrar o que é a molalidade. Molalidade é a quantidade de matéria do soluto dividido pelo quilograma de solvente. Bom, como é que a gente vai fazer para achar essa quantidade de matéria do soluto? Vamos começar da seguinte forma. Vamos começar assumindo que a gente tem 100 gramas de solução. Beleza? Isso a gente assumiu. Dessas 100 gramas, o exercício nos disse que 0,10% é glicose. Ok? Então, 0,10% do nosso 100 gramas, a gente tem, então, 0,1 grama de glicose. Show! E isso nos diz, então, que a gente fica com 99,9 gramas de solvente. Beleza? Com esses dados aqui que a gente levantou, baseado nessa proposição aqui que a gente assumiu, a gente pode apelar para aquele velho conhecido, para a velha conhecida chamada regra de 3. Vamos lá? Bom, 0,1 grama de glicose é equivalente a 99,9 gramas de solvente, ok? Então, X gramas de glicose vai ser o equivalente a 1 kg de solvente, ou 1000 gramas, né? Que tem que estar todo mundo na mesma unidade bonitinho. Isso nos diz que o nosso X é igual a 1,001 grama de glicose. Mas quanto que vale essa quantidade em mols de glicose? Que é isso que o exercício está querendo. Bom, essa quantidade em mol
vai ser dada pelo seguinte: a gente tem que pedir a ajuda da nossa conhecida massa molar, beleza? Se a gente calcular a massa molar da glicose, a gente vai ver que vai dar 180 gramas por mol. Então, essa quantidade vai ser a nossa massa, 1,01 gramas, dividido por 180 gramas por mol. E isso vai nos dar 0,00556 mols de glicose para cada quilo de sangue, de solvente no caso. De solvente, que no nosso caso, o nosso solvente é o sangue. Beleza? Bom, resolvemos então a letra B. Vamos fechar com a letra C agora. A letra C nos quer o seguinte: que informação adicional o exercício poderia nos dar para que a gente pudesse calcular a concentração em quantidade de solução? Essa quantidade de solução é o nosso conhecido mol por litro. Bom, mol a gente tem, né? Faltava quem? Esse litro aqui. Então, a gente precisa de um volume aqui, certo? Para colocar esse litro aqui. O que o exercício precisaria nos fornecer para que a gente pudesse calcular esse volume e dividir a nossa quantidade de mol por volume? A densidade. Porque se a gente lembrar bem dela, a fórmula dela é a seguinte: é massa sobre volume. Então, se o exercício nos fornecesse a densidade, como a gente já tem a massa, a gente acharia o volume. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.